Então vamos lá, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Vejo hoje que passamos dos 100 já, né? 133 presentes. Acho que temos clientes aí do Brasil inteiro. O meu nome é Jamil, eu estou aqui representando a Regional Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Queria agradecer também em nome da Letícia, da Regional Rio de Janeiro e Nordeste. Ela não pôde estar aqui conosco. E queria, assim, externar para vocês, assim, né? Eu sei que a gente tem conversado bastante aí ao longo das últimas semanas aí com alguns clientes. Eu sei que todo mundo está bastante ansioso, né, para ver o que nós vamos fazer em termos de reforma tributária esse ano, qual que vai ser a nossa abordagem. A gente estava trabalhando, né, nessas questões, vendo questões de impacto. Esse ano mexe bastante em questões de SAP, sistemas fiscais, mensageria, enfim. É uma mexida um pouquinho mais, vamos dizer assim, menor, mas mais complexa que a do ano passado, porque ela envolve várias variáveis, né? E a nossa ideia hoje é trazer para vocês, né, essa nossa visão, né, de como que a gente enxerga esses próximos entregáveis, né, qual que vai ser a estratégia da Cast para estar entregando ao longo do ano, né, as próximas obrigações. Então, eu queria agradecer de novo a presença de todos. Vou deixar vocês aqui com a Adriana e com o Ulisses, nossos arquitetos de solução, e eles vão estar aí conduzindo essa apresentação. Como nós comentamos no início, o Perguntas e Respostas está aberto, né, então quem quiser registrar ali suas dúvidas no chat pode registrar. Se no final a gente tiver um tempo ali, a gente vai responder durante o próprio evento, senão a gente vai encaminhar as respostas depois. E para toda a base, né, aqui de clientes, sou eu aqui também como gerente de negócios dos clientes de Rio Grande do Sul e Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, William Paraná, Janaína ali com Rio de Janeiro e Nordeste. Depois também a gente vai estar conversando com vocês, as possíveis dúvidas, os próximos passos, enfim. Aí a gente vai estar apoiando vocês aí nesse trabalho, tá bom? Obrigado novamente, Adriana, Ulisses. Obrigado, Jamil. Bom, antes de mais tarde, boa tarde a todos, bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Vamos buscar aqui justamente trazer um pouco mais de segurança, né? Um pouco mais de informação da forma como o Jamil pontuou que a CAST vai atuar dentro de 2026 com relação à reforma. Então, eu vou traduzir aqui um pouquinho para nós a nossa apresentação. Então, antes de mais nada, aqui Ué, travou aqui. Deu, agora foi. Antes de mais nada, eu queria resgatar um pouquinho 2025 com relação à nossa atuação com relação aos projetos de reforma tributária, né? Nós, trazendo um pouquinho nossos números, nós tivemos aí mais ou menos 100 projetos sendo executados durante 2025 de forma simultânea, né? Onde aqui trouxemos alguns depoimentos, sei que não estão todos, mas há alguns aqui para ilustrar um pouquinho dentro da nossa atuação do ano passado, né? E o que nos fez de forma diferente, né? Nossos diferenciais voltados no ano de 2025, né? Antes de mais nada, nossa participação dentro como empresa dentro dos comitês, tanto da CBS e da IBS, então a nossa participação ativa dentro dos comitês, buscando as informações, trazendo um pouco o nosso entendimento, o nosso expertise, né? E do que vinha de mudança conforme, junto com a própria regulamentação que vinha vindo com relação a 2025, né? Permanecemos dentro dos comitês, né? E isso nos permite aí dar um alcance com relação às entregas de uma forma diferenciada, né? Tivemos também a parceria da empresa BDO, uma empresa tributária, né, especializada em tributário, nos apoiando, inclusive esteve junto conosco em eventos dentro do Business Campus, trazendo a visão de negócio, né, e aí sim aportando todo o nosso conhecimento com relação à SAP, né, e não podemos deixar de dizer que nossa referência fiscal junto aos nossos produtos, né, no qual dispomos com relação à parte tributária, né, voltados para o tax. No ano passado também tivemos alguns eventos, né, como o SAP House, que
que agora é SAP House, né? Mas é o antigo Business Campus, né? A Azug, eventos da própria Azug e webinars que foram conduzidos aí ao longo de 2025 diretamente junto com os nossos clientes, tá? Quando a gente olha as entregas para 2025, e isso nos apoiou fortemente dentro do nosso resultado com relação à execução desses projetos, foi justamente a condução, a criação de aceleradores como o Tax Readiness, né, a ferramenta como acelerador para buscar trazer informações de forma antecipada, traduzir isso dentro dos entregáveis que precisavam ser feitos de uma forma mais rápida, né? Da mesma forma, o uso de equipe especializada dedicada durante todos os projetos, voltada para a reforma tributária, e a construção e condução, né, de um método de gestão e entrega único, para garantir a uniformidade dentro de cada entrega, independente das regionais, né, que nós estávamos. Uma vez pela atuação, estávamos atendendo clientes aí do Brasil inteiro, mas mantendo um método de gestão, um método de entrega, e as próprias equipes, né, integradas de forma a fazer as entregas de forma mais rápida e seguras. Ok? Opa, peraí. Aqui. Então, trazendo um pouco para o cronograma agora de 2026, no ano passado a gente teve um foco muito mais voltado para a parte de ajuste de layouts, enfim, não teve tanta alteração com relação à adaptação contábil, né? Ela foi muito mais restrita no que tange a parte fiscal. Hoje nós temos ainda a questão de operacionalização em 2026 com relação aos novos layouts previstos dentro das DFEs, aqui muito mais voltados agora para layouts novos, né? Como a nota de locação, gás, água, saneamento, enfim. Temos a questão do CNPJ alfanumérico. Então, tem questões com relação à emissão da nota de crédito e débito, que temos aí também alguns marcos, eventos, que era uma entrega de 2025, mas acabou sendo postergada para 26, efetivamente, com relação às regras de validação, enfim, as cobranças. Atendimento de layout, e aí entramos já também falando rapidamente com relação à própria NT 2026, ainda com foco sobre CTS, né, sobre conhecimento de transportes, mas já pensando na preparação dos dados de pagamento, pensando em 2027 com relação à operacionalização do split payment, né? Assim como adere uma obrigação acessória, primeira obrigação acessória, que está mais vinculada aí em alguns segmentos, né, de negócio, não é atendido para todos, mas já a primeira obrigação acessória falando de reforma tributária. Claro que 2027 ele promete ali, né? Temos as questões voltadas aí sim com relação à parte contábil, mas de maneira geral sendo conduzida dentro desse cronograma de transição previsto pelo governo, tá? Como proposta diferencial da CAST, o que nós estamos trazendo aqui? Diferente do ano passado, que nosso foco foi muito mais voltado para a parte de RP, né, SAP, enfim, ajustes das ferramentas que precisavam por conta da parte fiscal. Esse ano, nós trazemos o nosso know-how de Tax Suite, então com produtos próprios nossos, a nossa capilaridade fiscal, no sentido de atender todas essas mudanças que estão sendo tracionadas agora junto ao governo, e isso incorporando dentro da nossa própria Tax Suite, né? E aí, um ponto importante os produtos são pensados de forma que sejam aderentes, independente da mensageria da solução fiscal ou solução fiscal. O que isso significa? Significa que os produtos que estamos agora, que vamos estar conversando já na sequência, eles estão aptos a integrar a plataforma, né, de entrega propriamente dito, sem a necessidade de estar amarrado à mensageria, né, a ter uma mensageria diferente. Ele integra de forma nativa, vamos falar assim, com as mensagerias atuais de cada cliente, tá?
O mesmo com a solução fiscal, uma vez que hoje são entregas novas, né? Então, elas acabam não tendo correlação direta dentro das obrigações atuais. Esse ano, permanecemos com o uso da nossa ferramenta, né, que foi desenvolvida exclusiva para a reforma, que foi o Tax Readiness, tá? Que é a ferramenta própria. Agora, evoluindo, pensando para 2026, enfim, e para os anos seguintes. Então, ele mantém-se a cadência da utilização dentro com o uso do Tax Readiness, tá? Para aquelas entregas que forem relevantes, né? Não é para todas. Mantemos também o modelo de entrega com equipe especializada, dedicada para a reforma tributária. Então, de forma a garantir a entrega e a especialidade, né? A questão da especialização dos temas voltados exclusivos para a reforma tributária. E aí, um ponto também diferente aqui, aí trazendo um ponto diferente com relação talvez ao que o mercado está atuando, nosso modelo aqui trazendo uma proposta com escopo definido, aliado a cada fase da jornada, tá? Quando eu entro na parte da jornada, o que a Cast separou aqui? Quando falamos de roadmap da reforma para 2026, nós estamos permeando N pontos durante todo o ano, tá? Então, nós segregamos em fases essa entrega para o primeiro semestre e segundo semestre, tá? De forma que aquilo que eu já consigo atuar de uma forma rápida, sem a necessidade, sem tanta influência, vamos com algumas questões voltadas aí ainda de regulamentações, nós já atendemos agora dentro do primeiro semestre, e aí sim, no segundo semestre, focando já nas entregas que estão previstas aí, que são os ajustes necessários pensando para 2027. Então, falando rapidamente aqui com relação ao roadmap, nós tivemos aí a nota técnica, a versão 007, voltada para a nota fiscal de serviços, né? Foi uma nota técnica que ela foi publicada no início de fevereiro, onde ela veio atualizando layout, né, da nota fiscal de serviço, mas veio uma forma muito rápida, né? Onde foi publicada na sexta, já com validade para a segunda-feira seguinte, né? Então, nesse cenário, hoje os nossos produtos aqui, tanto o Soficom, né, para quem dispõe da funcionalidade de emissão de nota fiscal de serviço através da ferramenta do nosso produto Soficom, ou mesmo o InvoiceCom, hoje, para o layout nacional, já está apto aí a fazer a emissão dessas notas fiscais de serviços, tá? Por que eu friso o nacional? Porque a parte das prefeituras, né, ainda requer aquelas prefeituras que não aderiram ao modelo nacional da nota fiscal de serviço, precisam fazer as adaptações, utilizando seus provedores próprios, enfim, para que seja possível fazer as atualizações necessárias e as integrações adequadamente, visando esse novo layout, tá? Então, mas aqui basicamente, já pensando aqui, uma vez atualizado, os layouts já entra dentro de uma cadeia de atualização desse produto, dessa funcionalidade e disponibilização dentro do cliente. Para maio, nós teremos, acho que, 3 grandes marcos importantes aqui, né? Um deles é a entrada efetiva, né, das validações com relação às necessidades voltadas para os eventos da nota fiscal eletrônica, né? As emissões das notas de débito e crédito voltadas para as finalidades 5 e 6, que são específicas para CBS e BS, né? E a NT 2026-001, nesse ponto voltada para conhecimentos de transportes,
hoje, né, a nível de obrigatoriedade, que ela traz aqui o ajuste do layout, né, com o marco agora para início de maio, mas já existe uma determinação onde que esse ano, para esse item, ele não vai ser cobrado o seu preenchimento, né? Ele está sendo, é um preparo, pensando no split, pensando lá para ano que vem, janeiro de 27. Mas uma vez que nós temos o layout aqui, então já é possível ir ajustando, né, no decorrer aqui desse primeiro semestre. Acho que um grande ponto aqui, então, nós temos ainda a questão da DERE, né, que é uma obrigação setorial, vamos chamar assim, né? Hoje, somente algumas empresas precisam entregar, né? Elas, essa funcionalidade, ela já dispõe hoje de um layout, mas ainda não está regulamentada efetivamente, tá? Então, hoje esse tema está sob análise, está sendo avaliado com relação aos impactos, mas já se delimita aí um prazo médio aí em meados de junho com relação às entregas, à disponibilização, enfim, com relação a esta entrega. E aí, traduzindo aqui um pouco a questão da apuração da CBS, né? Olhando que hoje, dentro do portal do governo, né? Nós temos a apuração assistida, né? Mas traduzindo aqui para que as empresas possam fazer a sua apuração, a sua verificação, né? Aqui nós temos através do Soficom também sendo disponibilizado em meados de junho também a apuração da CBS. Claro que ao final de janeiro, uma vez que também entre, né, todas as regulamentações voltadas com relação à IBS, isso acaba tomando corpo dentro da própria apuração e ela passa a ser uma apuração única, né, de CBS e IBS. Tá? O que eu queria trazer sobre esse primeiro pacote, vamos chamar assim, né? Dentro desses pacotes, quando nós olhamos aqui as entregas, nesse contexto, diferente do ano passado, onde que eu tinha um impacto muito mais de SAP, esse ano eu passo a convergir, né, com atualizações, sim, ainda voltadas que requerem de adaptação dentro do RP, né? Com aplicações de notas, ajustes em objetos, enfim, toda essa tratativa que são voltadas dentro do negócio, dentro do RP, do SAP. Mas eu também associo aqui a questão do uso de funcionalidades e produtos próprios CAST, né? De forma a trazer agilidade, trazer uniformidade, né, com relação à própria solução, e aí, conforme vai também a questão, o benefício com relação à evolução, né? Uma vez que nós estamos no momento de construção com relação à reforma e as regulamentações elas estão evoluindo, né, durante todo o ano, também isso permitindo que a própria ferramenta, o que está sendo criado como produto, também ele esteja embarcado, permitindo essa evolução de uma forma mais simples dentro da empresa, tá? Como eu mencionei no início, aqui dentro desse pacote também, nós teremos o uso da nossa ferramenta do Tax Readiness, né? Trazendo pontos importantes de tanto levantamento de cenários de processos ou mesmo de objetos, quando a gente fala, por exemplo, do CNPJ alfanumérico, né? Dos objetos ex que vão ser impactados com essa mudança com relação à própria tratativa do CNPJ alfanumérico. Quando vamos para janeiro de 2026, nós temos aqui aí, sim, falando de um silo muito mais, né, voltado para a parte de crédito, né, falando de crédito, de contabilização, já a instituição do ano teste da IBS municipal, né, então toda a tratativa que vai vir com relação às necessidades de configuração, adaptação, testes voltados para atender o cenário municipal, né?
O IS também indo na mesma linha, mas também já falamos dos ajustes necessários com relação a crédito presumido, monofasia, né? A tratativa sobre os combustíveis, operações sobre combustíveis, a própria contabilização da CBS e a IBS hoje estadual de uma forma mais orgânica, uma vez que dentro desse ano estamos na sistemática teste, então ainda sobre um olhar apenas fiscal, mas agora em janeiro já fazendo as devidas contabilizações, reconhecimento de receita, enfim, aonde se aplicam. Também estão aqui dentro destas datas os ajustes de layouts, né? Por mais que tivemos até dezembro, né, um grande volume de adaptação com relação aos próprios documentos fiscais, né? Dentro dos principais voltados aí com nota fiscal, a NFE, o próprio CTE, os ajustes CTEs, as NFCOM, enfim, se espera adaptações que vão vir também durante esse ano, né? Então, como obrigatoriedade, janeiro, mas ao longo desse período, teremos aí atualizações voltadas também para isso. Assim como as novos DFEs, né? Como eu comentei, a questão da nota fiscal de locação, gás e água e saneamento. Por mais que hoje já exista ainda as minutas voltadas para essas novas DFEs, hoje ainda também elas aguardam regulamentação oficial, né? Dentro dos demais temas da mesma forma. E aí, então, como esse silo esperado ali até 2027, também teremos a necessidades o envolvimento, digamos assim, tanto de adaptação da parte SAP, o uso das nossas ferramentas, adaptação das ferramentas atuais para aqueles cenários que se aplicam, né, os impactos voltados dentro do todo, olhando sim as questões voltadas de impacto, né, como exemplo um SIAP da vida, aqui quando falamos de ferramenta do Softcom, e aí, com relação às necessidades das emissões, quando falamos aí traduzindo também o InvoiceCom como nossa, hoje, ferramenta de mensageria, né? E aí, sim, o uso também do nosso tax readiness dentro dos mapeamentos, considerando as regras necessárias para atendimento desses novos silos, né, de informações e necessidades que nós vamos ter durante 2026. Basicamente, então, esses silos aqui com relação à entrega, reforçando o que eu já comentei, então, serão feitos segregados em entregas do primeiro semestre e segundo semestre, né? Quando nós entramos na questão do Tax Readiness, que é a nossa ferramenta, no ano passado, nós tivemos, sim, o uso dele de forma massiva na questão de tratativa de objetos, tratativas de cenários de testes, tratativas voltadas específicas para negócio, inclusive de impactos com relação à parte das próprias soluções nossas, né? E aí, nesse contexto, esse ano, sim, aquilo que foi usado dentro do ano anterior, nós permanecemos utilizando ele, mas ele acaba ganhando aí um aspecto, uma evolução, né? Vem vindo com evoluções voltadas hoje, dentro de um cenário, por exemplo, para atendimento do CNPJ alfanumérico, e voltados também com relações à parte, por exemplo, de notas de débitos e créditos, né, como informações relacionadas. Então, o Tax Readiness, ele está incorporado dentro da entrega, de maneira geral, agora, para esse ano, então permanece dentro o uso dele, dentro da própria execução dos projetos dentro do ano de 2026 de forma completa. O que ele vai ganhar vai ser evoluções, onde naturalmente essas evoluções elas vão estar sendo ingressadas, inseridas aí dentro da própria execução dos projetos, tá bom? Quando falamos aqui dos produtos CAST, aqui
estou trazendo os dois com maior impacto, né? Então, hoje o Softcom falando como nossa ferramenta fiscal e o InvoiceCom como mensageria, né? Dentro das nossas duas principais ferramentas, tá? Quando falamos aqui, então, da primeira entrega do nosso produto, né? Agora, dentro do item da apuração, assim como nós temos hoje funcionalidades voltadas tanto para ICMS-PI quanto PIS e COFINS, tanto de apuração como entrega, né, da obrigação, hoje a entrega, ela é já a apuração, né, propriamente dita, né? Então, partindo desse pressuposto, a apuração assistida, ela entra dentro do nosso grupo de funcionalidades, por assim dizer, né? Ah, agregando ali agora a questões dos novos tributos que estão vindo, CBS e IBS, né? E aí sim também traduzindo e integrando um monitor de eventos. Para quê? De uma forma direta, né, a questão das informações que eu preciso transacionar ou corrigir as informações, né, com relação a esses eventos, reflita de uma forma orgânica dentro da apuração, além de, claro, fazer o atendimento da obrigatoriedade exigida aí pela própria reforma tributária, tá? Posso fazer uma Ulisses, observação, Adriana? isso, eu ia te passar a palavra. Então, tá bom, né? Então, eu acho que a apuração assistida que tem no Softcom, ela não deixa de ser um confronto com aquela apuração assistida que o governo vai fazer, né? Então, né, acho que todos nós aqui, como declaramos imposto de renda de pessoa física ano passado, né? Pelo menos eu fiz isso, eu extraí ali da Receita informações que eles tinham sobre mim. Muita coisa ele acertou, mas muita coisa ele errou e eu tive que corrigir. Agora, imagine a complexidade das empresas que vocês estão trabalhando, né? O tanto e a volumetria de dados que tem, né? E a Receita, sim, ela tem essa volumetria, mas pode ser que algum fornecedor enviou errado, algum cliente enviou a informação errada, e na apuração da Receita vai estar coisas divergentes ali. Então, a gente precisa ter mecanismos para confrontar. Óbvio que aí, no caso, o monitor de eventos é uma ferramenta onde a gente consegue dizer o que está acontecendo dentro da nossa casa para o governo, para que ele tenha subsídio para fazer a apuração assistida. E no caso, né, da apuração assistida propriamente dito, né, a gente tem um confronto, a gente vai ter ferramentas ali que vai ser a evolução da própria apuração de ICMS-PI, da própria apuração de PIS e COFINS, né, que vai tornar-se um produto, a operação assistida, que vai confrontar aqueles dados que a Receita vai trazer para a gente ter certeza que aquilo que a Receita tem lá na base dela está de acordo com a nossa apuração também. Então, acho que a gente vai poder fazer as retificações e por aí vai, e os ajustes, né? Pode continuar, Adriana. Legal. Eu ia até complementar aqui, né, Ulisses? Uma vez que nós estamos vivendo também a questão que até 2033, vamos falar assim, que se encerra efetivamente, e aí a alteração, né, do modelo tributário. Então, dentro do nosso rol de funcionalidades hoje, que todas essas questões elas são tratadas de forma modular dentro do Softcom, né, Ulisses? Tanto o ICMS-PI quanto o PIS e COFINS, enfim, essas apurações, essas entregas, elas permanecem válidas até 2033. A apuração assistida, ela vem como uma funcionalidade adicional focada em CBS e IBS, né? Certo, Ulisses? Certo. Falei certinho, né? Bom, então aqui, com relação ao monitor de eventos, hoje ele é uma funcionalidade integrada diretamente dentro da apuração assistida, né? Mas ele é também uma funcionalidade apartada, tá? Onde nesse cenário a empresa traz toda a questão de rastreabilidade do envio dessa comunicação com relação aos eventos, né, propriamente dito, sempre vinculados às operações de origem, né, que é a parte mais relevante. Então, aqui uma carinha rapidinha com relação aos eventos aqui sendo atendidos. Ulisses, quer fazer algum complemento sobre isso?
Aqui tem algumas coisas importantes também, né? Que você vai utilizar a ferramenta tanto na ida quanto na volta. Se por acaso tiver alguma situação que você fez uma nota fez um evento, esse evento está errado, você pode cancelar, você pode estornar, e a gente sempre vai associar isso ao documento original para que você tenha mantida toda a rastreabilidade da informação dentro do SAP, tá? Então, caso tiver auditorias e outras, e vocês precisam passar a trilha de auditorias, né? Então, vocês podem fazer isso, né? E pode fazer mais de um evento para uma mesma nota, né? Cancelar, estornar eventos e por aí vai. Isso aí é outro ponto também, que esse evento não é um documento fiscal eletrônico, não é uma NFSE, né? Ela é uma NFI, ela é um XML, né? Que a gente comunica direto com a Receita, e a gente não tem necessidade na solução de passar pela mensageria de vocês, tá? A gente consegue fazer uma solução direta, passando diretamente do SAP, através de só uma conexão HTTPS de saída com o web service da Receita, a gente consegue fazer essa comunicação. Quem tem, por exemplo, a nossa solução de reinf, é o mesmo mecanismo que a gente faz, que o reinf também não há nota eletrônica, né? Óbvio que quando a Adriana vai falar nos próximos slides ali das notas de débitos e créditos, as notas de débitos e créditos já é um modelo 55. Então, o modelo 55 passa a mensageria de vocês, né? Seja a mensageria da Cash ou da RC, né? Ou qualquer outra mensageria que se tem de mercado. Mas daí não tem necessidade. Óbvio que se algum cliente tiver necessidade por questões da própria exigência da TI, passar por um CPI, BTP, daí pode fazer esse processo. Mas nativamente na solução não precisa de BTP, não precisa de CPI, o próprio SAP consegue fazer essa comunicação direto com a Cefaz sem essa necessidade de passar pelo middleware. Legal. Bom, com relação às notas de débito e crédito, tá? Aqui ele tem dentro um pouco o entendimento com relação à própria arquitetura, então sobre ela aqui nós trazemos toda a questão da tratativa e a integração desde a parte da apuração, né, com relatórios, aqui são as informações tanto de entrada e saída, a própria apuração sobre os tributos voltados ali com relação aos débitos e créditos, né? Enfim, e os pagamentos voltados com relação à própria apuração, que é a base efetivamente da apuração, né? A integração com o monitor de eventos, né? E sobre ela aí nós temos a questão hoje, para quem já dispõe usa, né, os produtos Soficom, dentro de uma funcionalidade que hoje é o OP, otimizador de processos, ele ganha um up, uma evolução sobre ele para comportar todas as tratativas voltadas com relação à emissão das notas de débito e crédito, né, para ajuste dentro das finalidades aí inerentes às finalidades 5 e 6, né? Hoje, para quem não conhece o OP, né, o OP, ele é uma ferramenta no qual basicamente, ela traz um automatismo para os cenários hoje que são emitidos notas fiscais writers, vamos chamar dessa forma, onde se faz de forma automática a criação desta emissão, né, dessa nota manual, mas também a sua respectiva contabilização. Então, ele acelera nesse momento e unifica, né, Ulisses, a questão realmente do fiscal com o contábil efetivamente. Então, essa evolução do OP, ela vem para tratar especificamente as questões com relação às notas de débito e crédito e integrando nativamente dentro para quem dispor da solução completa, né, Soficom, com apuração, enfim, e integrando de forma nativa, né? Assim como as outras funcionalidades, esta funcionalidade, ela é isolada, né? Ela pode ser adquirida de forma isolada, apenas pensando, né, na operacionalização e não no todo dentro da apuração assistida, tá?
Até uma observação ali com relação ao otimizador de processos, né? Ela é uma solução já consolidada dentro do portfólio ali dos produtos do Soficom, né? Ela nasceu com a intenção de fazer a automatização de notas writers, né? Então a gente sabe que a SAP fez a liberação das notas ali para atender débito e crédito, mas a liberação é para que vocês façam toda a escrituração writer, só que a gente sabe que a escrituração writer ela é capenga, né? Ela deixa a cargo do cliente fazer a escrituração contábil, né? Então, o AP ele nasceu até anterior ali a nota débito e crédito para fazer justamente a escrituração writer, onde ele já faz, né, na solução, né? Você configurando os processos ali, faz toda a parte de movimentação de estoque e o contábil, além de chamar também a escrituração fiscal ali pela writer. Agora, né, ele vai ser utilizado também para a questão de débitos e créditos, né, com um detalhe que ainda está no roadmap da solução, né? Então, hoje, colocando a solução, vocês conseguem acelerar o processo, né, de amarrar o fiscal com o contábil. Né? Tem um ponto aí que a Adriane vai abordar, que é a questão justamente de fazer o gatilho, né, e fazer, por exemplo, essas notas de débito e crédito de forma automática, que isso ainda é uma evolução que vai ter como na solução completa. Mas hoje já daria para acelerar o processo, colocando o otimizador de processo, e você não ter a necessidade de ter sempre a cada criação de nota de débito e crédito, ter se preocupar também e ficar fazendo a escrituração. A escrituração contábil. Além disso, né, pelo jeito que é construída a solução, várias das complexidades que tem de um usuário mais leigo fazer, né, o input das informações no J1BUN, a gente consegue cadastrar isso aí de acordo com cada um dos processos, né? Então, o fiscal que tem um conhecimento ali da legislação faz a configuração junto com o consultor em cima de cada processo, tem uma pessoa mais leiga que consegue operacionalizar a ferramenta sem cometer erros, né? Isso mesmo, né, Ulisses? Então, quando falamos do otimizador de processos aqui, basicamente nós temos uma definição para cada item, né, dentro de cada finalidade, para cada operação, né, seja ela voltada para especificamente para apuração propriamente dita, né, como anulação de crédito, enfim, e a questão de créditos presumidos, mas também trazendo também as emissões voltadas para multas e juros dentro de um processo já pré-definido. Então, uma vez tracionado, né, trazido esse processo para dentro do otimizador de processo, ele entra realmente numa regularidade de emissão. Como o Ulisses comentou, hoje a ferramenta ela vai estar apta realmente para fazer a emissão dessas juros e multas, trazendo o link tanto da operação fiscal, né, quando for o caso, com a operação da origem, né, trazendo as informações de origem, mas o gatilho, aquela chamada dizendo qual que é a nota que eu preciso fazer, ainda vai ser manual, tá? Está sendo avaliado, sim, dentro do roadmap, quais são esses cenários e qual é o percentual possível que vai ser feito quando a gente fala de gatilho automático, né? Aquele gatilho dentro daquele mundo que daí o nosso sonho normal é que não seja necessário passar pelo usuário para essa criação dessa nota fiscal, tá? E aí sim, a partir de um lançamento de um retorno de um banco, por exemplo, né, trazendo aqui uma contextualização do que é essa automatização mais completa, né? Então, no primeiro momento, sim, permite fazer a automatização dentro de um critério onde o usuário vai precisar dar um start. Dentro do nosso roadmap, aí sim, estamos avaliando já para tracionar efetivamente a possibilidade dessa busca automática da origem, né? O ponto de origem e forçar realmente o processo de forma automático mesmo, tá? Bom, com relação aí, então, ao modelo de contratação dentro do rol, considerando aí o que é que a CAST trouxe, tá?
Lembrando que segregamos o primeiro semestre como fase 2, segundo semestre fase 3, tá? Então, a fase 2, que compete ali a questão realmente, as entregas que nós temos até julho, tá? Então, elas já seguem com a proposição, vocês já podem entrar em contato com os GN, solicitando as propostas, né? Já pensando no escopo definido nosso para atendimento a esses itens, né? De todo o primeiro semestre. Já a fase 3, ela permanece em aberto, tá? Até a evolução da regulamentação, e, enfim, e fazendo também entregas planejadas. Então, quem está conosco em 2026, naturalmente, a conversa, né, a proximidade entre GN, a CAST, no ponto de vista como de arquitetura e evolução, nós estamos acompanhando efetivamente o que temos de entrega até janeiro do ano que vem, e aí sim pontuando, trazendo propostas para cada grupo de funcionalidades conforme vai evoluindo as regulamentações aí até o final do ano, né? E claro, como hoje a entrega hoje ela está embarcada também em funcionalidades próprias, né? Então, clientes hoje Soficom também terão condições especiais para isso, tá? Bom, de maneira geral, o que eu tinha para trazer aqui com relação ao nosso roadmap de entrega seria isso. Então, trazendo agora aqui um pouquinho para as perguntas, vamos aproveitar que temos ainda um pouquinho de tempo, né? O Jean Carlos fez uma pergunta aqui. Quanto à contabilização após a J1B1N, seria algum desenvolvimento no SAP ou dentro do Soficom? São duas alternativas ali, tá? Se você adquirir o otimizador de processo como o Adri sugeriu e a gente está sugerindo, você não precisa fazer desenvolvimento, porque é um produto pronto que já vai fazer essa tratativa. Agora, se você optar de continuar somente com a solução disponibilizada pela SAP, que é a aplicação das notas ali para as categorias de notas de débito e crédito, você vai ter que fazer manualmente via transação de FI, ali a parte de contabilização. Acho que vale, né, Ulisses, mencionar que toda a parte do Soficom, ele é integrado nativamente no próprio RP, né? Então, esse é um ponto importante que, mesmo que seja uma funcionalidade sendo executada, né, dentro da nossa ferramenta, do nosso produto Soficom, você está rodando uma funcionalidade dentro do próprio SAP, né, Ulisses? Não é uma ferramenta apartada, né? E isso é importante dizer. Então, a questão da contabilização, sim, ela já vai estar refletindo dentro da sua contabilidade em tempo real, tá? Assim como a emissão da nota fiscal. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. O Renato pergunta: quando a automação de notas de débito e crédito estará disponível o gatilho automático? E a pergunta 2, quando estará disponível o Tax Readiness para RT 2026? Então, essa acho que eu consigo ir respondendo, né, Ulisses? Vamos se ajudando, dividindo um pouquinho. Bom, a questão do gatilho automático, ele está previsto para Q3, Q4, tá? Então, ele vai seguir um pouquinho mais para frente, tá? E com relação à disponibilização do táxi, o táxi ele já está já vai compor a entrega dentro já da proposição como um todo, já a partir da próxima semana, tá? Então, o nosso táxi, para as questões da reforma,
pensando que aquilo que nós vamos estar focando agora, pensando em evoluções do primeiro semestre, o TACS já foi adaptado, né? Já está sendo evoluído nesse ponto com as regras que precisam, justamente para a gente apoiar já na própria implementação do que temos até julho, tá? E aí, ao longo do ano, naturalmente, vocês que já dispõem, já rodaram no ano passado, vocês vão recebendo pacotezinhos de atualização conforme a evolução. Então, o TACS, ele está vivo, tá? A evolução vai sair em N pontos, né? Eu vou estar incomodando aí a atualização com relação ao próprio TACS durante todo o ano com vocês, tá? Conforme vai evoluindo os temas, novas regras são imputadas e passa a compor realmente as entregas aí da própria reforma aí para 2026 de maneira geral, tá? Peraí, pergunta 2 aqui, do Fernando. O prazo de 1º de abril continua sendo válido para o envio da estrutura do IBS-CBS para cupons e notas fiscais? Esta pergunta, Fernando, eu vou deixar anotada aqui, tá? Eu não tenho essa informação de uma forma segura, tá? Essa eu vou deixar para responder depois. O Jason pergunta: como será o OP quando o cliente tiver notas de débito e crédito via SD? Bom, o OP, lembra que eu comentei que a gente está tratando a questão das finalidades 5 e 6, tá? O que tange a parte das operacionalizações, elas estão sendo tratadas dentro da reforma como nota de débito e crédito de maneira geral, né? E sobre elas nós temos sim as complementar, nota fiscal de ajuste, nota fiscal de devolução, que hoje elas já são efetuadas dentro dos processos de entrada e saída de maneira geral, né? Do MM e do SD. Essas finalidades de notas, elas continuam operacionais, sendo executadas tal qual como elas estão sendo, como elas existem hoje, tá? O que acontece é que, assim como hoje eu vou estar emitindo uma nota com o CBS-IBS, dentro dessa nota de devolução, ela vai compor a questão da CBS, a devolução com relação à CBS, né? A IBS. E isso sim, de forma nativa integrado dentro de uma apuração, tá? Da mesma forma que a nota de crédito e débito com relação às finalidades 5 e 6. As 5 e 6, elas estão muito mais voltadas para operações financeiras. O foco dela hoje, se for olhar a gama que eu tenho hoje dentro dessas finalidades 5 e 6, elas são, vamos chamar, elas eram em grande parte, lançamentos contábeis efetuados apenas dentro de uma apuração, dentro de um registro. E elas passam agora a ter uma nota fiscal associada, certo? Essa é a grande mudança, então. Juros e multas. Eu tinha contabilização, mas eu não tinha uma figura de uma nota de débito e crédito. Então, esse é a grande mudança para a reforma tributária. O AP, ele está pegando justamente esse silo dessas finalidades que estão voltadas mais para apuração e as operações financeiras para operacionalizar esta emissão e esta devida contabilização, tá? O que está efetivamente relacionado à operação de compra e venda, tá? Que é o grande volume ali com relação a complementos, né, ou devoluções, vamos chamar assim, elas seguem sendo efetuadas pelos processos de origem, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, podemos daí ir conversando também, tá, Jason? Aciona aí o William, o Jamil, enfim, e aí a gente também pode fazer algumas reuniões aí depois, posteriores, para algum esclarecimento adicional, caso necessário, tá? Vocês fiquem à vontade de maneira. Claro que aqui eu mandei direto para o Jason, mas é geral, tá, pessoal? Estamos aqui à disposição
para realmente sanar essas dúvidas, tá, de vocês. Apresentação e gravação, uma vez aqui finalizado, os GNs podem estar encaminhando para vocês, tá? A apresentação com a gravação, sem problema nenhum. A vigência de nota de crédito e débito é para 4 de maio, certo? Então, aqui a Sandra colocou. Com relação aqui, lembrando que a nota de crédito e débito, eu tenho sim a obrigatoriedade no dia 4 de maio com relação à emissão. O OP, conforme o Ulisses comentou, a operacionalização da emissão e a contabilização, tá? Ela vai existir, tá? A questão é o gatilho automático. O que eu chamo de gatilho automático? Tá? O gatilho, nesse momento, a operacionalização a área fiscal vai precisar identificar. Tenho exemplo, uma necessidade de uma emissão de uma nota de débito de juros e multas relacionadas a uma operação, tá? Ele vai entrar dentro do AP e vai disparar essa emissão manualmente, tá? O gatilho automático que está previsto para Q4, vamos chamar dessa forma, ele visa o quê? A partir de uma compensação de um extrato, por exemplo, aí sim fazer o disparo desse gatilho, né? Fazer essa emissão de uma forma automatizada. Essa etapa é só em Q4, tá bom? Mas a emissão da nota de débito e crédito, contabilizando, segue o cronograma da entrega da obrigatoriedade, tá bom? Jonas. Imagine uma entrega que parte das matérias tenha quebrado e você decide dar um desconto financeiro. Hoje já existe uma nota de débito via SD para dar esse desconto financeiro, mas não gera nota fiscal. Agora, com a nota de débito, é obrigatório emitir essa nota de débito. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí essa nota de débito, justamente, ela vai gerar a questão, né, a tratativa relacionada com relação ao estorno, né? Vamos chamar, é isso, né? Ao estorno com relação ao valor do tributo, né? E aí sim, impactando diretamente dentro da figura da apuração da CBS e da CBS e da IBS, tá? Então é isso que vai acontecer. Agora, o que o governo quer, ele não quer mais ajuste na contabilidade. E o fiscal sempre tem que estar equalizado com o contábil. Então, antes, onde, por exemplo, juros e multas, você só fazia ajuste na contabilidade, né, um pagamento ali, e agora você precisa fazer o ajuste no fiscal e o fiscal refletir o contábil. Então, é isso que o governo quer para ele efetivamente conseguir fazer a apuração assistida, porque senão vai faltar muita informação. Então, tudo que tiver, que for uma receita, mesmo uma receita que não é a principal, ela deve ser, ela tem incidência de IBS-CBS ali e deve ter um documento fiscal associado. Isso mesmo. A Deliane colocou aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. As configurações do IBS e CBS, principalmente nos processos de MM, é de forma estándar, é feita nos IVAs. Observamos que isso não atende à totalidade dos processos. Somente com desenvolvimento será tratada essas particularidades ou já tem alguma atualização para ser aplicada? Deliane, eu não entendi a dúvida se ela está relacionada a essa primeira etapa ou estamos falando das contabilizações de forma geral que vai ter até janeiro do ano que vem, tá? Eu vou tentar responder aqui desta primeira etapa. Você conseguiria me dar um exemplo que já foi entregue pela SAPcast com o CMBS, tá? Você se refere aqui com relação às tratativas que hoje, dentro da operação de compra e venda, compra principalmente, as operações aqui seriam cenários onde eu tenho uma alíquota diferenciada nesse sentido? Essa pergunta, talvez, Deliane, seria interessante nós agendarmos uma aqui para entender o todo, tá? Tá muito
Eu não estou conseguindo entender qual que é exatamente a tua dúvida. Eu vou te pedir, Deliane, você para acionar o GN para a gente conversar pessoalmente sobre isso, tá? Que eu acho que vai ficar mais claro. E aí, claro, caso seja um tema realmente que a gente entende que precisa voltar, daí atualizamos essa questão também aqui como uma perguntas e respostas para o grupo, tá? Como está a entrega da atualização do SOFCOM para a atualização do CNPJ alfanumérico? Jonas, também está dentro do rol. Quando falamos do CNPJ alfanumérico, sim, vai existir atualizações realmente das funcionalidades que já existem, tratando aonde impacta, né? E elas vão estar realmente dentro desse silo de entrega quando falarmos do tema, dentro da entrega CNPJ alfanumérico, né? Então, CAST, olhando clientes que possuem o SOFCOM, vai estar computando dentro da sua proposta o necessário com relação dos impactos voltados para o CNPJ alfanumérico, tá? Especificamente de SOFCOM, né? Ou outras funcionalidades, né? Enfim, que impacte também com relação ao CNPJ alfanumérico, tá? E teremos, sim, aplicações de notas específicas para o SOFCOM, tá? Notas fiscais de débito e crédito terão obrigatoriedade de referenciar o documento de origem? Vai sim, tem situações que são necessárias, né, a referenciação, né? Tem algumas que elas são inerentes, né? Então, existe a situação de juros e multas, sim, eu vou ter que referenciar qual é o meu documento de origem que está vinculado àquela operação, né? Por exemplo, numa figura de perda de estoque, eu não vou ter um documento formalizado, né, dentro daquela emissão, exemplo. Então, vai ter situações que sim, eu vou buscar eu vou precisar sempre referenciar uma origem, né? Mas vai ter situações com que eu vou ter um documento fiscal já atribuído para fazer o vínculo realmente do todo, tá? Na apuração assistida do produto, o SOFCOM terá interface com split, a título de identificar compensação. Bom, o split, esse é um tema que ainda começou a ser discutido esse mês, né? Vamos falar assim, não, finalzinho do mês passado já não foi agora no finalzinho do mês. Então, tem bastante coisa que ainda falta regulamentar, falta realmente azeitar dentro do todo, né? Mas dentro do roadmap, pensando em SOFCOM, vai compor como uma entrega, o como que vai ser isso, eu não posso trazer aqui ainda para vocês, tá? Mas, sim, há uma integração com relação às tratativas, né? Até para conseguir pensar como uma apuração efetivamente, sim, ele precisa refletir a questão do split sobre o todo, tá? O como isso vai impactar dentro das entregas, aí é isso. Vamos precisar aguardar um pouco mais para essas evoluções, uma vez que nós temos aí agora até vai entrar mais no segundo semestre essas tratativas, tá? Vai ter CFOP específica para nota de débito e crédito? Vai depender da operação que você vai estar emitindo, né? Vai ter situações que vai ter uma CFOP vinculada, né? Por exemplo, transferências de crédito de sucessão, tem uma CFOP para isso, já deveria estar sendo utilizadas, digamos assim, e ela segue sempre o entendimento da origem, né? Propriamente dito com relação a esta CFOP, uma vez que ela está específica com relação à finalidade 5 e 6, tá? Sobre a nota fiscal de serviço, no layout nacional, o InvoiceCon estará preparado apenas para emissão, também para entrada e recebimento das notas. Bom, o InvoiceCon, a parte de emissão, né, falando de notas fiscais de serviço, ele já faz a emissão dentro do layout nacional, né? E aí sim, existe, hoje o InvoiceCon ele já trata, né, algumas prefeituras que são
as adequadas, né? Quando a gente fala do layout 007, então hoje o nosso produto sim já está preparado para emissões, tá? E a questão do inbound, hoje naturalmente ele já faz esses recebimentos, uma vez que nós usamos realmente, existe uma ferramenta ali, né? Onde é tratado de forma orgânica dentro do próprio InvoiceCon essas mudanças de layouts, e aí você ajusta, né, o layout de acordo com aquele recebimento, e para as próximas notas você já ajusta também. Então, de maneira geral, sim, a nota fiscal de serviço ela é atendida tanto para entradas quanto para saídas, tá? Na apuração assistida, aqui o Kenner colocou, acho que era a questão na apuração assistida do produto Softcom, haverá uma interface com split para identificar automaticamente a compensação dos créditos quando o fornecedor realizar o pagamento de crédito? Essa pergunta eu vou ter que levar para os universitários, tá? Entendo que vai estar dentro da própria evolução do próprio split, tá? Considerando que sim, a apuração ela vai, em algum determinado momento, isso vai estar dentro da própria apuração, quando fala-se de governo, e isso sim tem que vir em linha com relação aos processos, tá? Mas essa pergunta, Kellner, eu vou levar isso para a área especializada aqui, tributária, que está à frente justamente do produto, tá? Das notas fiscais que precisará continuar fazendo utilizando a mensageria adotada pela empresa, o que poderá ser utilizado só Softcom? Andregueto, aqui você está falando das novas DFEs? Com relação às novas DFEs de maneira geral, tá? Isso está no roadmap ainda, porque também depende realmente das regulamentações, tá? Mas sim está sendo avaliado para permitir, para aqueles cenários que se aplicam, né, dentro da própria evolução do produto, também compor novos layouts, novas ferramentas, tá? Novos layouts de novas DFEs. Serão todos? Não consigo te precisar hoje quais são, mas as de maior volume, né? Eu diria aí que são hoje as com maior impacto aí, que tendem, né, a ter uma maior volumetria, como nota fiscal de locação e as notas fiscais de energia, por exemplo, dentro dos segmentos, eu acho que essas são as de maior volumetria, elas tendem a estar dentro dos roadmaps de evolução da nossa mensageria, dentro do InvoiceCon, tá? Não do Softcom. O Softcom, a parte de hoje, está muito mais voltada, sim, temos a funcionalidade de NFSE lá dentro, tá? Mas, a princípio, ela vai, nesse momento, está mais voltada realmente para o InvoiceCom, essas novas DFEs, tá? Como fica a amarração das notas de débito e crédito para os processos de SD? Exemplo, recusa de cliente. A amarração ela é nativa pelo documento de origem, né? Pela nota fiscal de emissão dela, né? Então, sobre ela dentro você tem a amarração aqui a recusa do cliente, na verdade, ela vai como você vai ter o vínculo da tua nota fiscal de origem, né? Para essa amarração, tá? Está a entrega da atualização do Softcom para atualização do CNPJ. O Jonas, essa aqui eu já respondi, né? Que vai compor como parte da entrega do silo CNPJ, falando de RP de uma maneira geral, sim, e abarcando a questão dos alfanumérico. E a do Jean também já foi respondida, que trata aqui a questão da contabilização após do J1B1N dentro do desenvolvimento. Eu acredito que eu respondi tudo. Ou não, peraí. A Patrícia trouxe um cenário aqui com relação à manutenção hoje das entradas dentro das FVs 11 e VK 11 com relação às tratativas de CBS e IBS, né? Com relação à manutenção por material e, enfim. E pergunta se a CAST possui ou pretende disponibilizar alguma solução simplificada, mas com o conceito de IVA. Bom, Patrícia,
esse é um item que hoje, a princípio, não foi considerado, tá? Esse cenário aqui vou anotar, justamente para a gente avaliar se isso seria viável ou não, pensando já realmente numa evolução, num aporte para esse sentido, tá? Se faz no sentido de facilitar, né, esta manutenção. Mas hoje, a princípio, não temos nada relacionado a isso, tá? A declaração da DERE, alguma coisa já vista? A DERE, basicamente, hoje já existe uma minuta da DERE, onde que já foi disponibilizada, embora ela esteja como minuta ainda, né? Então, ela está em análise pela equipe fiscal, avaliando realmente os impactos, as necessidades daquilo que precisa para a construção da própria funcionalidade, né? Então, sobre essa minuta. Claro que a efetiva entrega dela vai estar vinculada à efetivação realmente da regulamentação, né? Foi liberada esta minuta para que as empresas pudessem já ir olhando as informações que vão ser requeridas, mas ainda aguarda uma regulamentação. Ah, legal. Aqui o Jason está falando de criação de um local, um blog, um fórum para os clientes interagirem conosco. Boa ideia. Boa ideia, Jason. Vamos buscar operacionalizar esse blog aqui. A Cast como consultoria pode atuar em projeto de reforma. A pergunta do Luciel traz que a Cast como consultoria SAP pode atuar em projetos de reforma tributária, sem que seja obrigatório nesse momento a aquisição da solução Softcom. Caso seja necessário, seria possível considerar apenas módulos específicos, como monitor de eventos ou automatizador da nota fiscal de débito e crédito? Sim, tá? Como havia comentado inicialmente, todas as funcionalidades Softcom, elas são modulares, tá? De forma que, sim, a empresa pode optar em comprar ou um, ou outro, ou todas, né? Claro que, quando você tem o silo completo, vocês têm alguns benefícios realmente das integrações que ela prover, né? Mas sim, com relação poderia só pegar o monitor de eventos? Sim. Poderia só o automatizador da nota fiscal de débito e crédito? Sim, também, tá? Não é um problema, não. Tem essa flexibilidade, ele é licenciado por funcionalidade e, enfim, e aí você utiliza de acordo com a tua necessidade, tá? Não há uma limitação nesse ponto. A Sandra pergunta, vai ser tratado nesse fórum a NFCom, nota fiscal de telecom, como vivo, claro. Bom, aqui dentro desse fórum, o nosso foco foi justamente apresentar o roadmap do como que nós atuaríamos de uma maneira geral dentro da reforma. A questão da nota fiscal, né, de comunicações, ela é uma nova DFE, ela é uma DFE, né, onde que eu já tenho ali layouts voltados sobre ela, sim, né, tem ajustes, mas a princípio, neste fórum, nada específico sobre ela. Caso exista alguma necessidade, Lisiane, busque o GN, que atende a empresa aqui de vocês, e aí agendamos uma conversa em específica com vocês nesse sentido, tá? Bom, pessoal, eu acredito que aqui das dúvidas, então, ficaram algumas questões, sim, pendentes com relação que estão mais voltadas a entendimento da legislação, algum cenário específico, né? Essas vou revisar depois, ver o que faltou, e aí a gente já devolve já com os entendimentos, né, para vocês. E, enfim, aí eu não sei se tem mais alguma dúvida, senão eu queria agradecer a participação de vocês novamente. Foi bem legal ter todas essas dúvidas, ter esse entendimento de vocês, as preocupações de vocês, receber isso é muito bom para nós também, porque nos deixa mais ansiosos, né, para iniciarmos aí as execuções, enfim, e seria isso. Jamil, você quer falar alguma coisa? Não, isso aí, só agradecer a todos pela presença. A gente vai estar respondendo essas dúvidas, né, como a Adriana falou. E aí, assim, vocês têm aí eu, o William, a Janaína, né, como contato aí dos clientes, por favor, nos acione. Semana que vem também já vai começar a trabalhar. Sei que alguns clientes já pediram, inclusive, as propostas, a gente já vai estar começando a disparar. Se precisar também de alguma
conversa específica, alguma reunião de esclarecimento, a gente vai agendando, tá? Então, muito obrigado de novo aí pela presença. Obrigado, pessoal. Cast Driving Futures.